Fala galera, tudo bom? Felipe trazendo aqui para vocês mais um vídeo do nosso workshop, onde nós vamos estar construindo a nossa aplicação de Natal, né? Hoje nós vamos focar aqui nessa aplicação web, tá? E na próxima aula nós vamos estar fazendo aí o back-end da aplicação. Na sequência também nós vamos estar desenvolvendo esse app aqui bem bacana aqui, tá, gente? Então, eu deixei aqui nosso repositório já no link da descrição. Tá? Ele tá zeradinho aqui, talvez se vocês baixarem aí mais tarde já tem alguma coisa, tá? Mas vocês podem baixar e acompanhar o workshop, ou caso vocês tenham acompanhado até agora, vocês podem continuar da onde a gente parou, né? Bom, então eu vou estar baixando ele aqui, e assim que eu tiver o repositório baixado ali, eu já volto aqui para a gente continuar. Então, para a gente fazer aqui o clone do nosso repositório, né, eu vou abrir aqui com o PowerShell na área de trabalho, tá? E vou colocar aqui git clone, tá? E vou dar um shift insert que vai pegar o que eu copiei lá do GitHub, tá? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, vamos ver, tá? Vamos diminuir aqui. Git clone e vou dar um insert aqui. Show. Ele vai baixar aqui nosso repositório e já está pronto. Agora eu vou dar um cd. Deixa eu ver ali o nome que ele criou, workshop. Então eu vou botar um cd workshop aqui. Entramos já na pasta e agora dentro da pasta, tá? Eu vou fazer um comando aqui que vai ser o seguinte. Primeiro eu vou botar CLS para a gente limpar aqui na estrutura. Deixa eu aumentar esse painel todo para a gente ter a visão total. Tá? Agora eu vou dar um yarn create, tá? Que ele vai criar a nossa aplicação. E para isso a gente vai criar a aplicação React App. Tá? Só que não tem esse espacinho aqui, tem um traço aqui. E o nome da pasta que nós vamos usar vai ser Web. Tá? E aí é só dar um Enter aqui, ele vai pedir algumas confirmações, mas ele vai seguir o baile criando a nossa aplicação. Show! Ele deu uma mensagenzinha de erro dizendo que nossa pasta já existe. Então nós vamos entrar ali rapidamente, tá? Nós vamos ir na área de trabalho. Deixa eu ver onde é que nós estamos usando. Ah, sim, dentro de projetos. Aqui, ó, cartas para Papai Noel. Tá? E nós vamos vir aqui só apagar essa pasta web, por enquanto, tá? Assim que a gente criar aqui novamente, ele já vai mostrar para nós a pasta criada com o projeto dentro. Então eu vou rodar aqui o código novamente, e aí ele vai criar para nós certinho. Beleza, pessoal, terminou aqui, né, a instalação, tá? A gente vai testar, ver se está tudo funcionando, tá? Porque atualmente está tendo alguns problemas aqui, tá? Mas antes vamos entrar na nossa pasta aqui. Para a gente entrar na pasta, a gente faz o comando cd web, que ele já indica ali para nós, tá? Estando dentro da pasta da web, a gente faz o comando yarn start. Primeiro eu tenho que escrever direito aqui. A gente faz o comando yarn start para iniciar aqui a aplicação, tá? Ele vai rodar aqui e ele tem que abrir um navegador. Se não abrir, eu já mostro para vocês como é que a gente faz. Show de bola, galera. Vocês veem ali que rodou tudo certo, tá? A princípio, a nossa aplicação ela pode ser rodada no localhost. Caso a gente queira ver ela no celular em tempo de desenvolvimento aqui na nossa máquina, nós podemos acessar o IP local da nossa máquina. Em qualquer dispositivo que tiver na mesma rede, a gente pode acessar esse IP e vai estar lá a nossa aplicação rodando, tá? Agora ela está rodando a aplicação padrão que vem do React, tá? A gente pode ver aqui que já tem esse elemento e ele fala para a gente editar o app.js e salvar para recarregar. Nós temos um linkzinho aqui e é uma página aparentemente bem simples, tá? Eu vou jogar ela para o lado aqui
e nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu não vou finalizar o servidor ainda, mas eu vou abrir aqui a nossa pasta web que a gente criou, certo? E eu vou abrir ela com o Visual Studio Code, tá? Então, abrindo aqui no Code, né, a gente já tem aqui a pastinha criada, a estrutura, né? O que que acontece? No React, ele vai vir nesse public e no index, tá? Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no index, tá? Ele tem aqui o meta, tem algumas coisas, as logos, tem o manifest.json aqui, certo? Tem o nosso título da aplicação e tem esse div id root. Mas, cara, eu vi um monte de coisa lá na tela e não tem nada aqui, tá? Aí é que mora o negócio do React, tá? Olha só que legal. Quando a gente trabalha em React, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir nossa página index, certo? Ele vai carregar nossa página index. O React vai ser carregado junto com a aplicação e o React ele vai olhar para essa pasta aqui, ó, src, tá? E dentro de src nós temos o nosso index.js. Então é nele que vai começar a nossa brincadeira, tá? Vou abrir nosso index aqui. Ele tem a importação do React, tá? O React DOM, que é uma lib, uma biblioteca que cuida de toda aquela parte de elementos do HTML, né? E em seguida nós temos um CSS aqui, que é a mesma folha de estilos para quem já faz desenvolvimento web com HTML, CSS. É isso, é bem simples, tá? É a mesma folha de estilos, inclusive. Nós temos a importação do nosso componente app, tá? Que depois eu vou explicar o que é componente, o que não é. E a gente tem esse reports aqui, que a gente não vai falar dele, porque a gente não vai usar agora, tá? E depois nós temos uma função React. Essa função do React DOM aqui, ela vai renderizar um conteúdo que a gente criar em React, tá? Então aqui eu tenho algumas tags do React, nosso componente app, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses caras aqui e jogar dentro desse cara aqui, que é o document.getElementById, e o ID dele é o root. Se nós formos lá no index.html, nós vamos ver que nós temos um div ID root aqui vazio, certo? Então, ele vai inserir tudo que tiver ali dentro, aqui nesse cara. Então, quando a gente entra no index, tá? A gente vê que tem esse componente app, então nós vamos lá no app, e show de bola, tá aqui a nossa logo, né, importada aqui, uma folha de estilos, e aí a gente tem uma função que é o nosso componente, tá? E lá no final a gente devolve essa função, a gente exporta ela para outros arquivos poderem usar ela, e quando a gente importa em um outro arquivo, a gente chama o nome da função que a gente está importando lá, certo? E aqui dentro do React, né, a gente retorna então o nosso HTML. Então, basicamente, aquilo que aparece lá no site, tá, tudo isso aqui, nesse exemplo que nós estamos usando, é nada mais nada menos que o que está aqui dentro dessa div, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar tudo que tem aqui, tá? E vou escrever olá, tá? Salvei. Tá, a gente volta lá para nossa aplicação. Vamos ver se ele vai recarregar sozinho. Tá, deixa eu ver aqui como é que está o nosso servidor. Vamos recarregar a página. Feito, galera. Eu precisei finalizar o nosso terminal lá porque ele não estava salvando aqui quando eu atualizo aqui o nosso nosso componente, né? Ele não estava atualizando. Então, eu reiniciei o terminal e, obviamente, ele já trouxe a alteração aqui, tá? Então, para vocês entenderem, tá? Aqui nada mais é do que o nosso componente, tá? Deixa eu salvar aqui sem a classe, que daí ele já vai trazer certinho o nosso componente ali zeradinho, sem estilo nenhum, tá? Show de bola, galera! Então, ele já trouxe aqui. Agora nós vamos fazer algumas coisas para a gente iniciar o nosso projeto, tá? Eu vou estar apagando algumas informações aqui para a gente começar do zero exatamente o nosso projeto. E aí eu vou explicando algumas coisinhas no meio do caminho, tá? Primeiramente, tá? No nosso projeto nós vamos abrir nosso index.html, tá? Dentro desse index nós vamos usar pouca coisa para o nosso projeto, então já vou começar a fazer aqui. Peraí, opa, cliquei demais.
esse manifesto aqui sai, esses comentários aqui saem, esse link aqui, icon link, a gente tira também, tá? Esse meta description nós não vamos usar, nem esse theme color, tá? O icon eu vou manter, porque a gente vai usar o nosso ícone que eu criei ali da aplicação. Aqui no título a gente já pode botar cartas para o Papai Noel, tá? É meio grande, não vai aparecer tudo ali, mas a gente já coloca aqui. Esse cara aqui eu vou apagar também, porque só está ocupando espaço, tá? Esse cara aqui, se você quiser traduzir, essa é a mensagem que vai aparecer quando o navegador não tiver suporte para JavaScript, tá? Vai aparecer essa mensagem. Então vocês podem estar colocando aqui, você precisa habilitar JavaScript para rodar esse app, tá? Fica melhor até do usuário final entender que daqui a pouco faltou alguma coisa no navegador dele. Tem mais uma coisa que está me incomodando aqui, que é essa mensagem. Toda hora ele ficar pedindo para colocar em inglês e português, tá? Então, eu posso resolver isso aqui no Google, só ele botar ali que eu não quero mais traduzir essa página? Posso. Mas isso eu consigo resolver aqui no Lang, colocando pt-br ali em cima, tá? Salvando isso aqui, ele já não me pede aqui, ou pede, tá? Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Show! Eu tinha colocado BR em maiúsculo, então ele não estava identificando o idioma, por isso que não tinha dado. Vamos lá. Então, nosso HTML já está limpo, tá? Desse HTML aqui, dessa pasta public aqui, nós vamos apagar então essa logo, 192, a 512, robots e o manifest.json. Pode apagar sem medo de ser feliz, que nós não vamos usar esses arquivos nesse projeto, tá? Então, apagando aqui, deixa eu fechar aqui essas coisas abertas. Mesma coisa nós vamos fazer na pasta source, tá? Primeiro nós vamos apagar essa folha de estilos aqui, tá? Do app.css. O app.test nós vamos apagar também. O index.css nós vamos apagar também, que nós não vamos usar nessa aplicação. A logo SVG nós vamos estar usando aqui. Esses últimos dois aqui também vamos apagar e, sem medo de ser feliz, dar o OK. Vocês já viram que ele começou a reclamar aqui que está faltando algumas coisinhas, tá? Então nós vamos entrar aqui dentro do nosso index, tá? E a gente vai ver que realmente tem algumas coisas aqui que a gente não está usando. Então vamos apagar esse Web Vitals aqui, esse CSS a gente saca fora e esse aqui de volta aqui de fora a gente tira também. Nosso index vai ser só isso, certo? Então a gente pode fechar, salvar ele aqui e fechar, tá? Dentro do nosso app.js, então, a gente pode apagar esses caras aqui de cima também. E nós temos a estrutura básica para iniciar uma aplicação em React.js, certo? Com essa estrutura, nós já conseguimos desenvolver alguma coisa do zero. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Nós já alteramos muita coisa no nosso projeto, certo? E para a gente não perder nada, não ter nada... Para a gente não perder nada, alteração, qualquer coisa, eu vou fazer um commit no GitHub com essas alterações que a gente já fez até agora. Então, como é que a gente faz? Eu vou parar o meu servidor, porque existem algumas informações que podem ser perdidas caso eu esteja rodando, tá? Eu vou abrir uma nova guia aqui do nosso terminal com esse botãozinho aqui, ó, que daí eu abro um outro PowerShell. Vou voltar uma pasta com cd ponto e vou iniciar aqui então os comandos de git. Então deixa eu dar um cls aqui para limpar. Nós vamos botar git status, só para ver o que a gente tem que mudar, tá? Coloquei git status, vi que realmente tem algumas pastas ali que eu mexi, movimentei. Agora o que eu faço? Eu vou fazer um git add asterisco, que vai adicionar todas essas informações, tá? Adicionado todas essas informações no meu git add, agora eu vou empacotar isso, sabe? Preparar o commit, né? Vou separar eles, né? Agora no add eu já disse, ó, eu quero que tu pegue todas essas alterações e coloque aqui para mim. Com git commit, eu vou agrupar isso aqui e vou dizer, isso aqui, ele tem essa função aqui, esse comentário aqui, tá? E ele fica armazenado na minha página. Então eu vou colocar aqui git commit -m, que é o meu comentário que eu vou deixar, e aqui eu vou botar iniciando projeto web. Então sempre que eu me lembrar, iniciei projeto web, tem
toda essa estrutura. Eu posso chamar direto essa alteração, entendeu? Eu posso estar avançado lá na frente no código, né? Eu posso chamar essa alteração aqui e voltar tudo para onde a gente criou, tá? Então vou dar um Enter aqui, ele vai criar o pacote com as mudanças e agora eu faço um comando git push origin main, tá? Que é a nossa principal, nossa branch principal que nós estamos usando lá no GitHub, tá? Então eu vou dar um Enter e ele já vai empurrar lá para o GitHub essas alterações. Show, galera! Começando aqui então, né? Vamos por partes, que nem dizia o Jack, né? Vamos por partes. O que nós precisamos entender? Quando a gente mexe com React, tá? A gente precisa entender alguns conceitos, tá? O primeiro conceito que a gente precisa entender, certo? Quando a gente está trabalhando com React.js, é que essa nossa aplicação, ela tem, como eu já falei antes, né? Componentes. O que são os componentes? São peças do nosso código que a gente pode estar reutilizando durante todo o nosso código. Ou algo muito específico que eu vou usar ali para uma solução que eu posso dizer que é uma coisa exclusiva daquela parte da solução, entendeu? O componente, quando eu começar a falar, quando eu começar a fazer alguma coisa de componente, vocês vão entender melhor. Mas a estrutura do componente é basicamente essa aqui que nós temos na tela, tá? Então nosso componente nada mais é do que uma função, tá? Essa função ela é exportada para que outros elementos consigam usar ela. Ela retorna, então, algo de HTML, né? Pode ser o nosso olá aqui. E antes desse return, ela pode ter alguma função, algum processamento, variáveis que vão modificar esse elemento, tá? Esse nosso componente. Então, basicamente, o nosso componente ele tem essa estrutura aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Vamos usar mais um só. Então, quando a gente fala em componente, né, a gente vê aqui, ó, a gente importou o nosso componente app. Então, por algum motivo, na minha aplicação, eu preciso repetir o nosso componente aqui 4 vezes. Então, fui ali e repeti ele 4 vezes, tá? O que acontece quando eu faço essa repetição? Ele vai entender que eu quero repetir toda essa estrutura aqui 4 vezes. Tá? Então, o que eu digo? Eu quero que apareça uma div olá 4 vezes no código. E ela vai estar ali. Agora eu vou recarregar a página. Temos 4 olás, certo? Então, basicamente, isso é um componente. Mas eu tenho um código só. Então, se eu botar aqui olá, mundo e salvar, ele vai atualizar todos os códigos que tem aqui também para olá, mundo, certo? Então, a questão do componente, quando a gente pensa em criar um componente, é uma coisa que a gente pode reutilizar para vários lugares do nosso código, tá? E ali está, olá mundo, tá? Então a gente pode usar isso para vários lugares do nosso código. Um exemplo muito legal disso é o próprio input, né? Que eu crio uma caixinha de texto com um label e eu posso jogar isso em qualquer lugar do nosso código, tá? Inclusive, a gente pode fazer um aqui, input, type, text. Peraí. Coloquei o input e fechei. Show! Então aqui eu criei, para a gente ter uma ideia, né? Eu criei um label e um input, onde a gente pode digitar alguma coisa, certo? Então, a gente tem um componente aqui que ele pode ser reaproveitado para vários lugares. E aí isso nos leva ao nosso segundo ponto, tá? Que cada componente ele tem propriedades específicas dele, mas a gente pode adicionar nossas próprias propriedades. Por exemplo, aqui, ó, uma propriedade nada mais é do que aquela tagzinha que fica, aquele verdinho que fica aqui dentro do nosso input, por exemplo. Type, tá? Ele é uma propriedade do componente input, entendeu? É a mesma coisa no React. Quando eu mando um tipo do meu, alguma coisa dentro do meu componente, eu posso receber ele como propriedade. E isso é um dos conceitos muito legais do React. Aqui eu vou fazer uma propriedade chamada label. Label. Isso, label.
tá? O primeiro label eu vou botar olá, tá? Vamos lá. No segundo label, eu vou colocar mundo, tá? No terceiro label, eu vou botar o ponto de exclamação. No quarto label, eu vou deixar ele vazio, tá? Então aqui nós estamos mandando uma propriedade lá para o nosso componente, tá? E aí ele vai compilando ali agora. Como é que a gente recebe essa propriedade dentro do nosso componente, tá? Aqui dentro do nosso componente app, a gente pode receber props, tá? Recebendo props, nós estamos recebendo qualquer propriedade que seja passada para o nosso componente. Para eu colocar aqui automatizado, como é que a gente fez ali, props.label, tá? E aí, a partir de agora, eu vou salvar aqui, ele vai compilar e o nosso label já vai vir de acordo com o que a gente colocou lá, certo? Nós já temos aqui, ó, o primeiro label, olá, o segundo label mundo, o terceiro tal e o último vazio. Então aqui a gente vê como é muito legal. Eu tenho um componente só, mas eu consigo usar ele de diferentes formas em qualquer área do nosso sistema, certo? Então aqui nós temos uma aplicação muito legal de um tipo de componente, tá? Agora tem um segredo aqui que nem é tão segredo mais, mas por exemplo, cara, eu não quero usar props.label para colocar, tá? Eu posso usar a desestruturação, tá? Do que vai vir, e eu posso botar label aqui dentro, tá? E aí, em vez de eu passar props.label, eu só passo label e vai ter o mesmo efeito, tá? E para quem estiver dando manutenção no nosso código, vai ver, ele recebe label, bota label aqui. Ele vai entender o que está acontecendo muito mais fácil. Dentro do nosso componente, nós temos também uma propriedade muito legal, tá? Que é a chamada children. Essa propriedade chamada children, ou seja, tudo que for filho do nosso componente lá em cima que a gente criou, aqui no JS, tudo que for filho desse componente vai entrar dentro daquele children. Por exemplo, se ele não fechasse aqui e fosse o seguinte, tá? App, e aí eu botar aqui dentro do app, tá? Para vocês entenderem. Salvei, tá? Ainda não estamos manipulando o children, tá? Ainda não estamos usando. Mas olha que legal o que vai acontecer dentro do nosso componente, que agora a gente só tem um ali, né? Isso, a gente só tem o olá. Olha aqui, atualizei. Olá, ele não botou aquelas informações ali porque eu não estou tratando ele aqui. Mas aqui, ó, eu posso pegar ele aqui e botar aqui o nosso children. Tá? Salvei. Assim que ele terminar de carregar a página, ele já vai trazer aqui o que estava escrito lá. Se eu colocasse um HTML elaborado, ele ia trazer exatamente o HTML que está lá, certo? Não se prendam ele botou só um texto aqui, tá? Não, ele vai aparecer tudo que tem lá dentro. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver rapidinho o que aconteceu. Show de bola, eu tinha desestruturado, né, e acabei deixando o children por fora, mas agora já corrigi, ele está aqui dentro. Então tá ali, dentro do app. Mas lá eu coloquei, sei lá, um monte de tags. Vamos botar aqui H1, colocamos dentro do app. Tá? Ele vai entender o HTML e vai largar ali como se eu tivesse colocado normalmente. Tá? Então, eu quero fazer uma função aqui dentro de alguma coisa. Ele vai fazer certinho, não tem problema. Show de bola, ó. Já vimos que ele mudou, coloquei uma tag, né? Então não é assim, só texto que eu uso dentro do children. Não, ele vai usar todo o elemento que tiver dentro. Show? Então esse é o nosso segundo conceito de propriedade. Agora, para a gente poder entender um pouquinho mais, eu vou retornar isso aqui ao nosso modelo anterior, tá? Retornei aqui então ao nosso modelo anterior, tá? Ele está compilando ainda, para explicar agora um conceito de estado, tá? Nós vamos criar uma coisa bem simples aqui, é um botão que vai adicionar o número na contagem conforme a gente apertar ele. Então começa em 0, apertei, vai para 1, para 2, para 3, certo? Então JavaScript a gente vai lá e coloca var igual, né? Igual var x, vamos botar var x igual a 0, tá? E aí eu crio uma função, function
adicionar, tá? Essa função adicionar vai pegar x igual, vai receber x mais 1. Show? Espera aí que eu fiz um macaquinho aqui, só um pouquinho. A gente bota aqui, agora sim, x igual a x mais 1. Show? Agora a gente bota um botão aqui embaixo. Tá? A gente bota adicionar e, como de praxe, né, a gente vai botar um evento aqui, onClick, tá? Quando clicar, eu quero que você chame o adicionar. A gente chama assim a função em React, tá? A gente chama assim a função, então quando eu clicar nesse botão ele vai adicionar e a gente vai exibir a variável. Para exibir uma variável, a gente já viu ali como é que é x. Então vamos botar aqui contagem x. Então basicamente seria isso que a gente faria no JavaScript, tá? Em teoria teria que funcionar isso aqui, porque o código está certo, está correto o código, tá? O que acontece? Se a gente lembrar, se a gente entender esse conceito, a gente vai ganhar muita coisa no React, porque ele é o que domina tudo, tá? Então vamos lá. Clique em adicionar. Opa, mas não está adicionando. Será que está funcionando a nossa função? Vamos lá, tá? Console.log. Vamos botar aqui x, tá? Toda vez que eu clicar em adicionar, agora ele precisa aparecer no console a informação. Para a gente ver no console, eu vou apertar F12 para abrir as ferramentas de desenvolvimento do Google, tá? Então toda vez que eu apertar o adicionar, ele tem que aparecer aqui o que está acontecendo ali com aquele x, certo? Vamos adicionar então. Opa! Ali ó, apareceu 0. Mas ele era 0, tá? Aí eu adicionei 1. Show de bola, vamos lá de novo. Se eu clicar de novo, ele tem que aparecer 1 agora. Ó, mas por que no meu código não está aparecendo? Por que aqui ele não aparece? Ah, ó, 2, ele funciona. Mas por que não aparece? Isso acontece porque no React nós temos o estado do componente, certo? Então, quando eu tenho o meu componente aqui, quando eu dou esse return, a primeira vez que ele teve essa alteração aqui, ele exibiu em tela o valor que ele tem. E as minhas variáveis, elas não causam modificação no meu componente, tá? Para isso, o React ele tem alguns ganchos, alguns hooks que a gente usa que vão alterar o estado do nosso componente conforme a gente mexer com ele, certo? Para isso, eu tenho que começar fazendo aqui a importação. Import React, né? Depois do React, eu vou importar use state, que é quem vai fazer a brincadeira, from React, tá? Então, dentro do useState, nós vamos estar definindo o estado para aquela variável. E como que funciona isso? Nós vamos ter uma constante, tá? Ela não vai mudar o valor, apesar de mudar, ela não está mudando, né? Nossa constante vai ser, sei lá, v de valor e set v, que é onde a gente vai setar valor. Essa segunda aqui é uma função que a gente vai chamar toda vez que a gente quiser alterar esse nosso componente, essa nossa que a gente tiver que adicionar um elemento no nosso contador, tá? E aí para isso a gente usa useState e a gente inicializa o nosso estado conforme a gente precisa. Aqui eu quero inicializar ele em 0, certo? Agora, em vez de ser esse cara aqui, nós vamos colocar aqui um pouquinho diferente. Eu vou copiar esse x mais 1 só. Nós vamos botar setv e nós vamos botar x mais 1, tá? Então, toda vez que nós setarmos e clicar em adicionar, ele vai exibir isso aqui. Vou apagar essa variável x. Lembrei que tem que mudar aqui. E agora aqui embaixo a gente vai colocar nossa variável v também, tá? Então a gente criou aqui um estado, tá? Um estado chamado v. Toda vez que a gente adicionar a gente vai mudar esse estado e mudando esse estado, ele vai renderizar o nosso componente novamente, tá? Então vamos salvar aqui. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo aqui, tá?
Show de bola, já recarregou aqui, vamos recarregar nossa página, tá? Tá 0 ali. Olha só a mágica agora, 1. Show? Cliquei de novo, 2. Porque toda vez que eu interajo com o botão, eu estou atualizando o meu estado e quando eu atualizo o estado, ele retorna novamente o componente. Então é isso que acontece, esse é o nosso conceito de estado. Tá? E para finalizar, uma coisa boba, mas que a gente não pode deixar passar, quando a gente trabalha com React, a gente trabalha com o conceito de JSX, que nada mais é que um XML, né? Um XML, uma marcação de texto em XML, só que para o JavaScript. E cada código desse, ele se trata então de um formato XML para JavaScript. Então quando alguém falar, eu faço JSX, é esse conjunto de regras aqui que ele vai aplicar essas etiquetas como se fossem um ordenador do XML, tá? Então é bem simples. Tendo essas 4 explicações, a gente está preparado para seguir a nossa jornada no desenvolvimento dessa aplicação, tá? Antes da gente continuar, então, eu vou salvar esse nosso contador aqui na nossa linha do GitHub para a gente manter esse conhecimento adicionado ali, tá? Então, mesma coisa, vou abrir um outro terminal, parei o servidor, git add asterisco, porque eu sei que eu mudei pouca coisa aqui, git, tá? Git commit, -m, vamos colocar aqui, opa, peraí que entrou um monte de lixo aqui, entendendo conceitos do React, tá? Git push origin main, e vamos subir essas alterações. Show! Subiu as alterações, agora nós vamos começar a desenvolver a nossa primeira página, tá? Eu deixei o repositório ali, vocês já podem pegar as partes do estilo e colar na sua aplicação, tá? Aonde eu deixei a pasta de estilos ali, vocês já podem copiar todo o conteúdo que tem lá e colocar na aplicação de vocês, porque nós vamos se preocupar mais ali com a estrutura e com as funções que nós vamos desenvolver, certo? Então, bora pro código. Show de bola, galera. Terminei ele então de subir os dados. Vamos para o nosso primeiro objetivo. Então aqui no app, quando a gente vai usar o app, nós vamos criar uma situação a seguinte. Quando o cara baixar a nossa aplicação, ele vai baixar toda a aplicação de uma vez só. Nós vamos usar aquele conceito que a gente comentou de SPA, Single Page Application. Nós vamos estar usando aquele método para criar as páginas dinâmicas, certo? Para isso acontecer, eu preciso fazer, então, um conjunto de regras aqui que a gente vai chamar de rotas. Tá? Mas para a gente criar esse arquivo de rotas, primeiramente, eu preciso ajustar algumas coisas aqui no meu app, tá? Então, para a gente poder fazer essas rotas, tá? E eu já vou explicar uma funcionalidade bem legal aqui. Dentro do app.js, nós vamos ter algumas coisas diferentes. Primeiro vamos apagar esse aqui, vamos apagar essa função, essa constante que nós não vamos usar, tá? Esse state aqui nós não vamos estar usando agora, então eu vou apagar só o state, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos importar também um arquivo chamado routes, tá? Ou rotas em inglês, routes, tá? From ./routes, tá? Ponto barra por quê? Porque vai estar na mesma pasta que o nosso app.js. Então nós vamos criar esse routes na sequência e para a gente poder finalizar o nosso app, nós vamos colocar ele aqui, routes, e vamos fechar ele, tá? Então praticamente nosso app a gente não mexeria mais nele, tá? Mas ainda falta uma coisa, nós vamos adicionar a folha de estilos global, tá? Então, nós vamos começar criando aqui dentro de src uma nova pasta, tá? Então, eu vou botar aqui new file. Nós vamos colocar, então, styles, tá? Styles /global.css, tá? Dentro da nossa pasta styles, então, dentro desse global CSS, nós vamos colocar nossos estilos globais da aplicação, tá? E na sequência eu vou fazer isso. Então nós vamos importar ele ali, tá? Eu vou pegar aqui a nossa importação já e já vou lançar aqui, tá?
Então tá ali, nosso app.js terminou, a gente não vai voltar nele aqui ainda, provavelmente não voltamos mais, né? Agora eu vou pegar lá dentro do meu repositório lá, eu deixei salvo já para nós as páginas de estilo, tá? Então eu vou pegar aqui o global e vou colar o conteúdo dele para a gente ter já à mão, tá? Copiei, é bem simples, né? Eu tô zerando as margens, border box, definindo cor de fundo e a nossa fonte que nós vamos baixar do Google na sequência. Então vou salvar ele aqui, tá? Vou recarregar nossa aplicação, tá? Ele não está achando aqui o nosso routes, porque a gente não criou ele ainda. Então, primeiramente, eu vou lá no Google Fonts, tá? Vamos baixar a fonte, colocamos ali. É Nunito, que nós vamos estar usando para nossa aplicação, tá? Para essa aplicação, nós vamos utilizar aqui, deixa eu ver, nós vamos utilizar a Semi-Bold 600, a Bold, deixa eu fechar aqui, a Bold 700 e a Extra Bold 800, tá? As demais nós não vamos estar usando, então a gente já pode vir aqui. Copiamos esse códigozinho aqui do link, tá? A gente copia aqui, eu acho que eu estou na frente, deixa eu botar aqui. Tá? A gente copia aquele link ali que ficou ali. Eu vou diminuir um pouquinho minha câmera aqui. Tá? A gente copia o link aqui em cima e a gente cola esse link dentro do nosso head no index, lá na pasta public, tá? Colou, só salvar, fecha o index, que a gente não vai usar mais. O global CSS também não, tá? Agora a gente vai, então, dentro de src, vamos criar um novo arquivo chamado routes.js, tá? Esse arquivo routes, então, por sua vez, né, ele vai receber algumas coisinhas diferentes, tá? Para a gente começar a fazer esse routes, a gente tem que instalar um pacote. Então, para a gente instalar esse pacote sem problemas, vou abrir um PowerShell aqui, vou dar um yarn add, e o pacote que nós vamos usar em questão é o React, _router_DOM, tá? Esse pacote que nós vamos estar usando aqui. Então, é só esperar ele instalar. Feito, galera. Terminou aqui a instalação. Já podemos finalizar esse terminal aqui. Exit, tá? Damos um Enter. E agora nós vamos começar aqui importando o nosso React. Vamos importar também agora da biblioteca React Router DOM alguns elementos aqui que a gente vai estar usando. Tá? Esses elementos vão ser o seguinte, vai ser o browser router, o switch, tá? E também nós vamos usar aqui o route, que é a rota, tá? Para a gente usar eles, né, a gente vai precisar então de algumas coisas. Primeiro vamos criar nossa function routes, tá? Nossa function routes, e a gente exporta ela. Agora a gente dá o return aqui. E dentro dele a gente começa a escrever o nosso JSX, tá? Para iniciar a gente começa colocando esse browser router e na sequência o nosso switch, que vai garantir algumas vezes que a gente utilize só um dos componentes de rota que a gente vai estar usando. E agora a gente coloca a nossa rota, tá? A nossa rota ela tem o seguinte, ela tem o caminho da rota, né? Que é um endereço que a gente vai usar, um componente, tá? Que vai ser o que ele vai renderizar ali, e aí ele fecha nele mesmo, tá? Basicamente é isso aqui o nosso arquivo de rotas. Claro que vai ter muito mais, não, mas mais algumas rotas vão ter, né? E nós temos um detalhe que a gente tem que cuidar, tá? Então, nessa primeira rota aqui, ela é barra. Mas se eu tiver uma outra rota, por exemplo, barra app, por exemplo, e eu não tiver nenhuma tratativa, quando o cara digitar barra e quando digitar barra app, ele vai
renderizar os dois elementos nessa segunda rota. O meu componente que tiver da rota de cima junto com a rota de baixo, tá? Ou ao contrário também. E para isso não acontecer, para esse tipo de erro não acontecer, quando eu tiver só barra, eu quero que ele confirme que seja exatamente aquilo ali, tá? Se for só barra, que é a nossa rota principal, show, renderiza esse. Os outros ele vai conseguir controlar somente com essa regra na primeira barra, tá? Então a gente bota esse exact para ele comparar se é exatamente isso. Se não, ele vai em todas as rotas, ele viu uma barra, ele vai tentar adicionar o primeiro componente, tá? Então vamos apagar essa segunda linha aqui por enquanto. E agora nós vamos criar o nosso primeiro componente. Para isso, nós vamos fazer uma página aqui, né? Nós vamos criar um arquivo e ela vai ter dentro de uma pasta Pages, nós vamos colocar a nossa landing page. Landing.js. Esse vai ser nosso arquivo da nossa página principal. Para a gente não voltar aqui tão cedo dentro dessas rotas, eu já vou importar ele aqui, tá? Então eu boto import landing, landing from ponto barra pages barra landing, tá? Então ele vai importar esse landing e esse landing é que a gente vai renderizar aqui no nosso primeiro elemento, tá? Agora para a gente renderizar ele mesmo lá, vamos function landing, landing, tá? Foi de novo, landing, abre e fecha, return, a gente abre e fecha, vamos botar aqui um div, olá, tá? Que era o mesmo olá que a gente tinha antes, a gente exporta, tá? Export default landing, olha que beleza, export default landing. A princípio, com isso dito, já é para estar funcionando a nossa landing. Vamos ver, ele vai compilar aqui e a gente recarrega a página. Exatamente, já tem a nossa folha de estilos global aplicada, já está ali o nosso olá da landing, tá? Então, gente, até aqui a gente começou a criar a nossa estrutura, tudo certo. Agora, nós vamos estar vendo o conteúdo dessa landing page, tá? Eu vou abrir aqui para vocês na sequência ali como é que a gente vai fazer e a gente vai entender alguns conceitos bem legais de ícones, de importar imagens, é bem bacana essa parte. Então vamos lá. Show, galera! Então antes da gente continuar, vocês já viram ali que deu uma mensagem de erro aqui em cima aqui, dizendo que eu não tenho uma imagem que contém dentro do meu styles. Então nós vamos ali na nossa página SRC, tá? Eu vou clicar aqui. Então nós vamos entrar no repositório. Lá no repositório já deixei para vocês tudo prontinho, tá? Lá vai ter a pastinha imagens, vocês já salvem todas as imagens, tá? Mas a que ela tá dando erro é nessa landing.png, tá? Então vocês entrem lá no repositório, vai ter uma pastinha images, vocês baixem ela e colhem dentro do projeto, tá? Vou fazer isso aqui e já retorno. Certo, gente, já fiz aqui a questão de salvar as imagens que nós vamos usar. Coloquei aqui dentro de images, tá? Todas as imagens que nós vamos estar usando no nosso projeto, tá? E ele já saiu aquela mensagem de erro. Show? Agora nós vamos então, né, para a parte em si de estruturar nossa landing page, tá? Então nossa landing page, ela basicamente vai ser como é que ela vai funcionar. Ela vai ter 4 cantos aqui específicos, né? Em cima na direita, em cima na esquerda e embaixo na direita e embaixo na esquerda também. Então nós vamos estar colocando nosso conteúdo nessas posições. E é isso que o nosso CSS vai fazer basicamente, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, coloquei aqui nossa landing. Vamos ver aqui só o nosso nome, tá? Styles, Pages, landing.css, tá? Então vamos começar aqui dentro do nosso div. Nós vamos colocar uma propriedade chamada class
name, tá? Que no React é class name, mas no HTML puro é só class, é a mesma tag, tá? É só no React a gente tem essa palavra reservada para class, né? Então a gente usa class name, tá? E nesse class name a gente vai botar todos os nossos estilos que vem lá da nossa folha. Antes da gente prosseguir, na verdade, esse primeiro div a gente vai colocar o ID, tá? E o ID vai ser page landing, tá? Landing. Show! Agora sim. Agora nós vamos botar um div class name, tá? Dentro desse div class name nós vamos botar então o nosso content wrapper, que nada mais é do que o nosso container que a gente criou no HTML, tá? Então a gente fechou ele aqui, sucesso, vamos indentar bonitinho tudo e até agora está tudo ok, tá? Pra gente fazer, olha só como é que é a nossa landing page. Eu vou abrir aqui o Figma pra gente ver, tá? Show, galera. Então a página que nós estamos criando é essa aqui, tá? Então nós vamos basicamente colocar uma coisa em cada lado da página e esse camarada aqui, ele já está em tela para nós, tá? Então, basicamente nós vamos ter então a imagem, né? Nós vamos carregar a logo, que é a nossa primeira etapa aqui. Logo depois da logo a gente vai colocar o nosso conteúdo, que é toda essa parte aqui, tá? Na sequência nós vamos colocar então o nosso botão de ver cartas e o nosso botão aqui de baixo, tá? Então, essa é a nossa estrutura da landing page, tá? E aí, junto com isso, nós vamos aprender a importar ícones, como esse aqui do ladinho, tá? E nós vamos aprender a fazer a alteração dessas páginas sem recarregar tudo do zero no navegador. E é para isso que a gente está trabalhando, né? Para ter uma performance violenta quando a gente está trabalhando com React e Single Page Application, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar lá para o código, tá? Então aqui nós vamos ter esse Content Wrapper que vai agregar todo mundo. Nós vamos ter então nossa IMG aqui, IMG, a nossa source, tá? Que a gente já vai botar pelo React aqui. E o out, que nós vamos colocar o nome da nossa aplicação. Cartas para o Papai Noel, tá? O image ele fecha nele mesmo. E agora a gente vai ter o main, que é nosso conteúdo principal, tá? Main, show. Dentro do nosso conteúdo principal, a gente vai ter um H1, né? Opa! Um H1 ali, que é o nosso título, e lá no nosso layout, né? O Papai Noel aguarda o seu pedido. Então, vou copiar ali, tá? Copiei, já vamos colar aqui, e na sequência já vamos colocar aquele parágrafo que tem embaixo, tá? Que é escreva a sua carta para o Papai Noel agora, tá? Tem que ser agora a questão que a gente vai fazer, tá? Na sequência, nós vamos ter uma div aqui, tá? Div. E essa div, ela nada mais é do que o nosso botão lá que vai trazer as cartas, tá? Essa div vai receber um class name de location, tá? Porque vai nos levar para a página depois com essa ideia de localizar, né? Por isso que eu botei div location, tá? E aqui dentro, então, já para a gente começar a fazer o link que não recarrega a página, nós vamos usar um componente de dentro do nosso React Router DOM, que ele se chama link. Bem difícil aí da gente entender, né? Mas é isso que a gente vai estar usando aqui. A gente desestrutura e pega só o link. Tá? O que esse link é? Nada mais é do que uma âncora, mas ele vai funcionar um pouquinho diferente nesse caso, tá? Então a gente vai botar ele aqui, link, que é o componente, fechamos. Dentro do link nós vamos escrever ver cartas, tá? E agora esse link ele precisa ter um caminho, né? Então a gente bota o to aqui. Por enquanto vamos deixar assim com o bar mesmo, para ele voltar para a mesma página, no caso, né? Mas depois que a gente tiver as rotas prontas já das próximas páginas, a gente vem aqui e altera ele, tá?
E o class name, obviamente, né, dele, que vai ser, red button, tá? Então, basicamente, esse aqui vai ser o meu de cima ali, tá? E embaixo eu vou ter a mesma estrutura, vai ser um link também. Então, vou copiar esse link aqui e já vou colar aqui embaixo desse cara, tá? Só que aqui a gente vai ter algumas coisinhas um pouquinho diferentes, tá? Deixa eu voltar esse aqui. Aqui nós não vamos ter esse escrito, tá? E a nossa classe, obviamente, não vai ser essa, vai ser Enter App, que vai ser a referência para entrar na parte da aplicação, onde nós vamos editar, a gente vai criar os registros. Então, a gente vai usar aqui, como eu falei para vocês, aquele ícone, tá? E para a gente usar o ícone, nós vamos estar instalando uma biblioteca de ícones do próprio React, usando yarn add react _icons, tá? Esse React Icons, eles tem várias bibliotecas de ícones, tá? Muito bacana. E a que nós vamos estar usando é o Feather Icons, porque o Feather Icons, ele tem uma coisa muito bacana que a altura e a largura deles geralmente são as mesmas. Então saem uns ícones bem legais de trabalhar, não precisa se preocupar muito com altura ou largura. A gente pode setar só um tamanho e ele já seta o outro automaticamente. Quer dizer, é o mesmo tamanho, né? Então não tem essa diferenciação. Em algumas outras fontes podem ter, sei lá, você pega um arquivo file lá, um ícone de arquivo, e aí a altura dele é diferente da largura. Então pode ter algum probleminha na hora de botar em prática. Então eu vou deixar ele instalando, assim que terminar eu retorno aqui para a gente continuar o nosso projeto. Show, galera! Terminou a instalação, tá? Eu compilei a página de novo. Vou adicionar agora aqui a biblioteca com nossos ícones, tá? Então eu vou adicionar ela aqui em cima. Ele está reclamando aqui que eu compilei a página, mas faltou a nossa imagem aqui, tá? Eu já vou botar ela ali para nós. Então aqui eu estou colocando a nossa seta para a direita, tá? E a gente vai colocar ela é como um componente também. Então venho aqui, coloco ela, size, tá? Eu preciso definir um tamanho para esse ícone. Nós vamos estar usando aqui o tamanho 24, tá? E o color, tá? A gente vai usar uma string aqui, RGBA, onde vai ser o preto, né? 0,6 para não ser um preto completo, vai ter uma transparênciazinha ali, tá? Agora vamos importar ali a nossa imagem, tá? A gente importa ela com esse comandinho aqui, ó. Images, tá certo? E logo.png, tá? E agora eu vou pegar esse logo, vou largar aqui dentro e vamos salvar, tá? Feito isso aí, ele já é para começar a tomar estrutura na nossa página. Deixa eu fechar aqui, deixa eu salvar de novo, tá? Salvei aqui. Agora é só aguardar compilar e a gente já vai ver ali a nossa alteração. Feito, gente, eu tive que fazer um pequeno ajuste, tá? Esse grupo que eu selecionei aqui, tá? Ele estava embaixo dessa tag div, então eu trouxe ela para cima e agora já podemos ver aqui, até em tela cheia aqui para ficar mais bonito. Nossa landing page, ela já está funcionando. Com aquele link, ó, vocês podem ver que ele não recarrega a nossa aplicação quando a gente clica no link. Mas o que ele faz? Ele atualiza apenas os componentes que precisam ser atualizados na tela. Agora ele não vai mostrar nada, mas quando a gente criar os outros elementos, vocês vão ver ele recarregando toda a página, mas não fazendo nenhum reload em si. Ele só vai desabilitar os elementos que estão na tela, que não vão ser usados, e vai trazer os novos elementos que vão ser usados, tá? Então, a princípio, nossa landing page já está concluída. Então a gente pode vir aqui no Figma, ó, toda essa estilização aqui, ela já está pronta. Então, eu vou focar primeiro nessa tela aqui, tá? Nós vamos construir aqui esse componente porque ele vai ser repetido em outras etapas aqui, ó, tá? Então nós vamos criar esse componente para vocês entenderem como é que a gente reaproveita componentes. E nós vamos começar fazendo toda a nossa parte de processamento de dados, tá? Aqui no processamento de dados nós vamos colocar o nome, a gente vai colocar uma listagem de estado e município, de repente a gente coloca aqui a nossa cartinha. Número do WhatsApp, nós vamos aprender um negócio legal que é para
formatar o campo no estilo de telefone mesmo, colocar barrinha e tudo mais. E o nosso e-mail e o nosso botão que vai enviar esses dados para o back-end, tá? Depois a mesma situação ocorre aqui, a gente vai criar os campos do estado e município que vão buscar informações lá no nosso banco de dados para filtrar, né? E aqui vai ter o nosso card com as cartinhas, caso exista, tá? No final ali daquela outra tela, quando enviar os dados, nós vamos cair nessa página resultado. Então, gente, quando a gente estiver na nossa tela de resultado, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente. Se a nossa gravação de dados ali, quando a gente salvou o dado, der certo, ele vai cair nessa telinha aqui com essa mensagem de sucesso, certo? Caso dê erro, nós vamos tratar essa tela, vai mudar a figura, vai mudar os textos aqui e o fundo vai ser vermelho, certo? Então vai ter essa diferenciada e o botãozinho de voltar para o início que continua igual, tá? Então nós vamos ter essa variação na tela de resultado que vai ser bem bacana para a gente trabalhar. Tá, gente? Então, bora lá desenvolver primeiro o nosso componente sidebar aqui e a nossa página de dados, tá? Vamos embora? Beleza, galera. Então, para a gente continuar ali fazendo as páginas e tudo mais, né? Vamos criar ali a estrutura inicial da página do cadastro, né, da cartinha. E na sequência nós vamos começar a fazer também a questão ali da sidebar. Então vamos lá. Dentro do nosso Pages aqui a gente pode copiar o conteúdo do Land. Então dentro do nosso Pages aqui nós vamos criar um arquivo, tá? Vamos em New File. Vamos criar aqui o nosso arquivo com o nome Create. Peraí. Create letter, tá? .js, tá? A gente copiou ali o conteúdo, só colar, tá? Vai ser a mesma coisa, a estrutura. A gente só apaga essa primeira etapa aqui, tá? Aqui no landing, a gente vai botar create letter, como a gente colocou ali em cima, o mesmo nome, né? Vamos colocar aqui embaixo também. Opa, peraí. Só esse cara aqui, show, colocamos aqui. E agora aqui dentro a gente apaga, tá, esse conteúdo, tá? E em vez de page landing, né, a gente vai ter aqui então o nosso, deixa eu ver aqui na minha colinha, tá? Aqui, ó, page create letter, tá? E vamos importar, vamos colocar esse estilo aqui, tá? Agora a gente tem que mudar também o CSS ali, tá? Para mudar o CSS, nós vamos criar esse arquivo aqui, ó, createletter.css, tá? Que eu já deixei para vocês. Opa, aqui. Então nós vamos ver aqui em Page Styles, New File, createletter.css. Opa, faltou o ponto, .css, tá? E eu vou estar colando aqui os estilos dele na sequência, tá? Então aqui a gente vai ter mais uma coisa, tá? Vamos copiar essa estrutura aqui inicial, que a gente vai usar na sequência já. Vamos colocar aqui nosso sidebar. A gente ainda não tem ele, mas a gente já pode colocar ele aqui. E para a gente poder importar ele, a gente tem que colocar uma página. Eu vou colocar, na verdade, uma pasta ali chamada Components dentro de SRC. Então vou fazer New File, tá? Vou colocar aqui Components barra sidebar, tá? .js, tá? Vamos colar essa estrutura, vamos mudar aqui o nosso create letter por sidebar, tá? E aí aqui também nós vamos ter a folha de estilos dela, que vai estar em components e vai estar aqui sidebar, tá? Então nós vamos salvar esse cara aqui, vamos salvar esse cara aqui eu vou pegar o conteúdo e aqui dentro de styles também eu vou fazer um novo arquivo que vai se chamar components barra sidebar.css, tá? Vou colar aqui então esses dois estilos, tá? Já coloquei meus dois estilos ali, tá? Nós vamos começar pelo sidebar, então deixa eu fechar esse landing aqui. Dentro de routes aqui, a gente pode copiar a nossa rota create aqui. Então eu já vou botar ela aqui, create
letter, tá? E aí eu vou copiar esse nosso app aqui mais 2 vezes, tá? Vou colocar esse create letter aqui e nós vamos colocar app, que vai ser a nossa primeira rota, tá? Dentro de create letter, né, eu vou usar, deixa eu apagar isso aqui por enquanto, vou usar esse create letter aqui, opa, peraí, preciso importar esse sidebar, né, que eu estava fazendo antes, sidebar, tá, from, barra, components, barra, sidebar, tá? Então já importei ele aqui, vamos copiar ele aqui, tá? E dentro de pages eu vou fazer mais um componente, new file, que vai ser o meu list, tá? List.js. Basicamente a mesma estrutura, só vou renomear esse letter aqui por list, tá? Ele vai ter a mesma coisa, não vou mexer nele por enquanto, mas lá em routes, tá? Eu vou copiar aqui, colar aqui e vou substituir esse cara por list, tá? E aqui dentro eu vou substituir por list também, tá? E aqui eu vou botar list. Então a gente já tem as nossas rotas principais, tá? E dentro desse landing aqui, tá? A gente já pode botar app e list aqui nas rotas aqui. List aqui em cima e app aqui em cima, tá? Agora, se a gente aguardar ele compilar e colocar para ver o negócio em ação, tá? Vocês vão ver como é que vai funcionar a nossa aplicação, tá? Nesse primeiro momento, então, ele faz o download da aplicação. Ah, deixa eu ver aqui se não vai dar erro nenhum. Antes da gente continuar. Aí a gente já corrige. Show, não deu erro nenhum, tá? Então aqui, ó, você pode ver, ele já está apontando para a tela nova, ó, ele não fez nenhum recarregamento do zero da página. Ele só tirou os elementos em tela que a gente não está usando, tá? Então, é por isso que a aplicação fica muito mais rápida do que na troca de páginas. Por exemplo, eu faço isso aqui, aí ele tem que fazer um reload da aplicação para abrir isso aqui, ó. Demorou, sei lá, 600 milissegundos, 400 milissegundos, entendeu? Para recarregar toda a aplicação. Então não faz sentido. Já está tudo carregado quando ele carrega a página na primeira vez. Então, quando ele clica na próxima, ele só oculta os elementos que não fazem parte desse componente e mostra os outros que fazem parte, tá? Então vamos lá, nós já temos a nossa estrutura inicial, nós vamos fazer esta página aqui, tá? Vamos iniciar então pelo sidebar, né? Nosso sidebar ele é bem simples, na verdade, ele não tem muita coisa dentro dele, mas ele é importante para a gente entender essa questão do componente, tá? Então, vou abrir aqui nosso sidebar, na minha colinha que eu tenho aqui, e nosso sidebar nada mais é que uma side com estilo, uma imagem e um footer, tá? Eu vou copiar ele aqui para vocês verem, eu vou explicar rapidinho o que é cada coisa, tá? Vou apagar esse cara aqui e aqui está ele, tá? Uma classe, uma div aside, que é a nossa barra lateral, tá? E aqui ele já coloca essa classe que a gente definiu lá, a nossa imagem que nós vamos ter que baixar ali, que é a logo, né? E a gente já usou ela na última... É o nosso ícone, na verdade, não é a logo, né? Mas eu chamo ela por logo ali. Mas é o nosso ícone, que é só a cartinha ali. Já copiei e colei aqui, tá? Nós vamos usar um botão de voltar embaixo. E para isso, nós vamos estar usando uma propriedade do nosso React Router DOM, que é Use History, tá? Use History, ela tem uma função dentro dela que se chama Go Back. Essa função, basicamente, ela faz o trabalho do botão de voltar. E a gente desestrutura isso de dentro desse Use History aqui. Então, a gente traz esse Go Back. Então, quando ele clicar, ele vai chamar esse Go Back e aí ele vai fazer o processo de voltar, certo? Aqui só deixa eu botar cartas. Coloquei cartas ali. Aqui a gente vai precisar importar também o ícone que nós vamos usar, que agora é o arrow left, né, que é a nossa seta para a esquerda agora, tá? Então já importei ele aqui. E a nossa sidebar é simplesmente isso, tá? Não tem mais nada que além disso.
Então vamos recarregar aqui a nossa aplicação, vocês já devem estar vendo, né, a nossa sidebar. Show de bola, então aqui está a nossa sidebar, quando a gente clicar aqui, go back, tá? Quando a gente for, ó, volta, ver cartas também já tem ali, porque a gente tinha colocado antes, né, o mesmo componente, a gente alterou o componente e ele já vem para as duas páginas, olha que bacana, certo? Então, sidebar terminada, bem simples, tá? Agora nós vamos fazer a nossa página de carta mesmo. Essa nossa página de criação da carta, a gente vai trabalhar com alguns campos, né? A gente já viu aqui os campos que nós vamos usar: nome, estado, município, a carta, o WhatsApp e o e-mail, certo? Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou criar esses campos todos lá como se fossem estados do React, entendeu? Então, nós vamos estar usando ali o nome, o estado, a cidade, a carta, o WhatsApp. Eu vou criar todos eles como se fossem strings do React, como se fossem texto plano, certo? Até porque o nosso input ele vai ser do tipo texto, então não tem por que a gente usar outro tipo agora, tá? Então antes do return aqui, ó, eu vou colar todas as minhas variáveis, tá? Elas estão naquele formato nome, no caso variável, né? E a função que vai atribuir o valor a essa variável, tá? Nessa metodologia aqui que eu uso, toda vez que ele alterar pelo setName essa variável name, ele vai atualizar o nosso componente com esses dados, certo? Como a gente viu antes ali no nosso contador. Então eu já botei aqui name, state, city, letter, WhatsApp e e-mail, todas em inglês, porque a gente está trabalhando com quase tudo em inglês aqui, né? Para a gente manter uma ordem, tá? Beleza, então nós temos aqui já as variáveis, tá? Show de bola, vamos começar a desenhar essa brincadeira. Então, aqui nós vamos colocar um main, né, que é nosso conteúdo principal. Dentro do conteúdo principal, então, nós vamos começar a colocar nossos campos de dados. Para a gente trabalhar com campos de dados, a gente precisa ter um form, né? Nosso form aqui no JavaScript, ele não vai ter aquela questão de action, de para onde que eu vou mandar, que a gente tem no PHP muito disso, né? Qual que é a ação e qual que é o método, né? No JavaScript tem como usar, mas nós não vamos usar ele aqui, tá? Nós vamos usar, na verdade, uma função, tá? Que vai acontecer quando eu estiver no submit, tá? Então, quando for onSubmit, ele vai rodar uma função aqui que eu vou, por enquanto, deixar em branco, tá? Na sequência, a gente já entra. Tá? Nosso class name aqui vai ser form, create letter form. Tá? Create letter form. Então, aqui, dentro desse nosso formulário, nós vamos começar a trabalhar com algumas coisas. Primeiro, a gente vai setar um field set, né? Que é um grupo de botões ali que a gente vai usar, de campos que a gente vai usar, né? E o field set, ele tem um negocinho que a gente pode usar de legend, tá? Esse legend nada mais é que é um título para esse field set, né? E ele já vem num formato bem bacana, a gente não precisa alterar muitas coisas quando a gente está trabalhando com isso. Então ele já é para ser um título de grupo de inputs que a gente vai usar. Mas ainda assim, dentro do nosso input, a gente vai precisar algumas coisas, tá? Basicamente, o que nós vamos usar? Label, tá? E o input. O type, né? O type dele, o tipo é text, tá? Então, basicamente, vai ser esses dois caras que nós vamos usar. Só que para a gente fazer algumas coisas, para a gente setar valores, por exemplo, esse input eu tenho que passar o valor da minha variável, para eu saber qual que é o valor dela. Então eu passo assim, valor é igual a name, por exemplo. Estou setando name, valor é igual a name. Então tudo que eu mudar em name vai cair aqui dentro. E para eu mudar o name quando eu digitar nesse input, eu uso essa função onChange, tá?
E dentro de onChange eu vou passar uma função que vai atualizar esse valor, tá? E essa função nada mais é do que eu recebendo o evento quando ele mudar, tá? Eu passo aqui no set name, aquela função que eu disse que eu vou usar quando eu for setar o nome, eu boto e.target.value. Então ele vai pegar o conteúdo desse input, tá? E vai colocar dentro da minha variável name, tá? É bem simples de entender isso aqui. Com isso aqui, eu já tenho aqui meu nome, tá? Isso aqui é o nosso grupo de botão, de título e input, tá? Ele é o nosso grupo. Só que para colocar o estilo, eu coloquei uma div antes dele. Então eu fiz dessa maneira aqui, eu vou copiar ali o que eu fiz, basicamente a mesma coisa, tá? E vou colar aqui pra gente entender, tá? Então eu tenho meu label ali, o nome, e aí eu uso esse HTML4 para quando ele clicar no nome, ele cair no campo também. O ID também é importante os dois serem o mesmo nome, tá? O value, como eu coloquei antes, e a minha função onChange, fecha o input e fecha essa div. Então aqui eu já tenho a minha div única, tá? Outra div que é igual a essa, outro grupo, né, que é igual a esse, é o meu WhatsApp e o meu e-mail, tá? Então eu vou copiar eles aqui já, que é a mesma coisa, né? Eu só vou dar uns enters a mais para eu saber que eu vou colocar coisas entre eles, tá? Então vou copiar ele aqui, tá? Vamos colar ele aqui e identar ele aqui. Então já está aqui a mesma coisa, WhatsApp, WhatsApp, o valor é WhatsApp também, a função set WhatsApp, mesma coisa para o e-mail, tá? Agora nós vamos ter uma mudança aqui, vai ser a mesma estrutura, mas nós vamos ter uma mudança do input, tá? Porque nós vamos estar usando ali, para escrever a cartinha, tá? Nós vamos estar usando o nosso text area. O text area, ele vai ser a mesma coisa, tá? A única coisa que eu botei diferente é esse max length, que ele vai definir a largura máxima no meu campo de 10.000 caracteres, que é o limite que o nosso banco de dados vai aceitar. Então não deixa o usuário digitar mais que isso, tá? Mas o value e o onChange é a mesma coisa do input. A única coisa que vai mudar agora e que a gente precisa um pouquinho de atenção é o nosso grupo, onde tem os dois botões, tá? Que são o nosso estado e município, tá? Esse aí eu vou estar passando um pouquinho mais para vocês na sequência aí de como que a gente vai fazer. Para fazer esses campos, tá? Exibir eles na tela primeiro, né? Nós vamos fazer assim. Div, vamos fechar essa div aqui, class name, tá? E o name que a gente vai dar, input, tracinho group, tá? Eles vão ser praticamente iguais, tá? O input, mas vão ter uma estrutura um pouquinho diferenciada. Então eu vou copiar essa div aqui para a gente não ter que digitar tudo de novo. Em vez de input group, agora input block, tá? E dentro eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou colar aqui dentro. Ó, eu vou ter o meu label, tá? O label vai ser do tipo state agora, tá? E o nome, né, por sua vez, é estado. Não, estado. Ou unidade federativa, no caso, né? A gente pode botar o F dos pontos aqui. Dos pontos não, né? Que a gente não está usando. Bom, enfim, vou de estado, tá? E embaixo nós vamos ter uma estrutura de um select. Então vou copiar essa estrutura que já está pronta aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos fechar o select, tá? Agora eu vou identar todo mundo aqui e vou começar a explicar para vocês aqui o que que é. Então, no React eu vou ter essa opção aqui, valor padrão, que eu coloco como vazio, tá? Nosso ID state, que é a mesma situação que a gente fez no input, valor aqui também. Quando mudar isso aqui também, passa a mesma coisa que a gente já fez no input. E aqui as opções, como é em qualquer opção de select, a gente vai encontrar essa mesma estrutura aqui, tá? Só que agora sim, eu quero receber uma listagem com todos os estados, tá?
e eu vou colocar ela aqui embaixo dinamicamente. Então vou fazer uma lista de estados e aí para fazer essa lista de estados eu coloquei aqui ó, State List e City List, que vai ser a nossa lista de cidades depois. Então eu já vou colocar essas variáveis aqui, vou dar uma separadinha, tá? E ela já se encontra aqui. Essa State List vai ser uma lista, então ela é um array, né? Dentro desse array, obviamente, vai existir um objeto com o meu estado e a minha cidade. Tá? Então, para o estado, eu vou usar essa estrutura de repetição aqui, ó, usando map. Então, eu coloco aqui embaixo, desta forma aqui, ó, eu abro chaves e coloco statelist.map. Nesse statelist aqui, eu coloco minhas variáveis que eu recebo, né? O option, que vai ser minha opção, né, no caso, e o index, que é a posição de cada uma das opções que vão entrar aqui. Tá? E eu passo isso numa função de seta, uma arrow function. Essa arrow function vai retornar, então, para cada elemento uma estrutura em HTML. Tá? Toda vez que eu trabalho com map, eu preciso setar um key, uma chave única para aquele campo. E para isso eu estou usando esse index, porque para cada posição do meu array vai ser uma posição única para ele, por isso que eu uso esse index. De valor, eu estou usando option.sigla, então lá dentro do meu array eu tenho um elemento, que é o option. Dentro desse elemento, dentro desse objeto, eu vou ter a sigla do estado. E também o nome do estado que vai ser exibido em tela para o usuário, tá? Eu quero buscar esses dados dentro de um objeto JSON, então ele já vai estar organizado dessa maneira. Caso não funcione, tá? Eu posso criar esse JSON na mão e também fazer a atribuição. Ó, quando tiver esse estado, fazer esse estado, e aí eu crio uma função que vai trabalhar com isso, tá? Mas basicamente, essa estrutura que a gente fez vai funcionar para o que a gente quer. Então eu vou colocar esse select aqui vou colocar toda essa estrutura aqui de novo, né? Eu só preciso colocar ela aqui em cima, tá? Porque ela estava fora, exatamente. E eu vou repetir toda essa estrutura aqui, tá? Repetindo essa estrutura, eu só vou mudar aqui. State, eu vou botar city, tá? Aqui no lugar de estado eu vou botar cidade. E aqui no set state eu vou botar set city, que vai setar a minha cidade. Em vez de state list, eu vou botar city list, que vai ser a mesma ideia, tá? Então eu vou salvar aqui. Se a gente for lá na nossa aplicação, deixa eu ver aqui onde é que está a nossa aplicação, aqui. Vamos ver aqui, nosso servidor, compilando, vamos atualizar. Já é para ter todos os campos aqui, certo? Use state não foi definido, eu acabei esquecendo de definir ali em cima junto com React, tá? Então nós damos uma vírgula aqui, use state e salvamos, tá? Show! Salvando ali, a gente pode ver que ficou meio em cima aqui, tá? Mas é porque eu não estou tratando a página para usar em dispositivos móveis, tá? Então eu estou usando ela só para computador mesmo. E aí ela vai funcionar certinho. Se eu aumentar aqui, ó, ela fica bem no meio, tá? Agora, para a gente finalizar essa página aqui, a estrutura da página, nós vamos colocar nosso botão lá embaixo. O nosso botão ele já está prontinho aqui. É bem simples, é um botão com a classe Confirm Button. E o tipo dele não é button, aí o tipo dele é Submit. Ele vem logo depois desse field set, tá? Então a gente coloca aqui e ele já vai colocar para nós. Só vou mudar aqui, enviar cartinha, tá? E aí o Confirm Button já entra aqui. Tá? Então, a princípio, de layout, nossa página já está satisfeita, né? Ela já está pronta, então vou recarregar aqui, tá? Ó, é isso aí que a gente tem que fazer, não tem mais nada que fazer nessa página. Agora o que a gente precisa fazer, na verdade, é as funções que vão lidar com esse código, tá? E eu vou estar explicando elas para vocês agora no próximo passo.
Beleza, pessoal. Então, para a gente poder fazer essa parte aqui, nós temos que entender agora um componente, um elemento do React, que é o UseEffect, tá? E a gente vai pegar esses dados, eu verifiquei aqui como é que está funcionando a API do IBGE. Então, nós vamos pegar do IBGE, aquele nosso estado e município ali, e a gente vai usar essa conexão com o IBGE para pegar esses dados e fazer a função funcionar. Certo? Então, primeiramente, eu vou colocar UseEffect, tá? UseEffect nada mais é que quando ele entrar no componente, ele vai executar uma função e caso a gente sete alguma informação para ele ficar monitorando, quando mudar algum estado que a gente deixou monitorando, ele vai chamar essa função UseEffect também. Nós vamos estar usando essas duas maneiras, inclusive, para colocar aqui. Então, eu peguei uma função aqui que a gente vai buscar os estados, tá? E as cidades. Eu peguei ela pronta, então vou deixar ela aqui para vocês verem e a gente vai explicando para vocês aí conforme anda a carruagem, tá? Então, para a gente poder buscar o estado, primeiramente eu tenho que ter o estado pronto, né? Eu vou usar então o meu UseEffect. E o UseEffect nada mais é do que essa primeira chamada, né? Então, quando carregar o meu componente, eu quero que ele execute esse cara. Para isso, eu vou passar primeiro uma função aqui, uma função de seta, uma arrow function, e um array vazio, porque nesse array vai estar as variáveis que eu quero monitorar, tá? As variáveis de dependência. Então, esse aqui é o UseEffect padrão, ele vai rodar somente quando eu logar, quando eu abrir esse componente, ele vai usar esse cara aqui. Para isso, eu vou colocar ali busca estados, tá? Já vou mostrar para vocês como é que funciona, que é uma função, tá? Busca estados then, que vai me trazer a minha resposta, function, né? Recebo por função essa resposta, response, tá? Então ele recebe essa response, dentro dessa response eu vou dar um set state list. Tá? Set state list e eu passo o response ali dentro. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro modelo, né, de UseEffect. Então, quando ele for executar, ele vai executar isso aqui, tá? E vai salvar a nossa resposta dentro do cara aqui. A gente pode já salvar aqui para dar uma olhada. E aí eu vou entrar aqui nessa função busca estados, que está aqui em cima, tá? Ele vai me trazer, vai me retornar, né, algo do tipo promessa. Promessa nada mais é do que assim, eu vou lá, o JavaScript está falando, eu vou lá no lugar que tu me mandou buscar a informação e tu espera um pouquinho que eu vou trazer a informação, tá? Então o JavaScript ele fica esperando isso acontecer e aí depois joga esses dados para nós, né? Isso que é o nosso tipo promise. Então ele vai fazer aqui, ó, vai criar um request em HTTP, né? Um formato HTTP request. Ele vai fazer o nosso get, então, lá no IBGE. E aí eu vou abrir aqui o site do IBGE para a gente ver. IBGE API. Vamos botar aqui, tá? Aqui a gente tem toda a documentação do IBGE, é bem de boa de trabalhar, tá? Localidades é a API que nós vamos estar usando. E a gente bota aqui, ó. Opa, carregou, show. Ó, eu quero distritos por UF, eu quero municípios, regiões, eu tenho várias informações. Por exemplo, UFs, que é essa que a gente está pegando. Então, se a gente colocar esse estados aqui, deixa eu abrir mais aqui para a gente ver. Se eu colocar esse get aqui, estados, ó, ele já vai me dar aqui um parâmetro. Eu vou botar estados no geral. Tá? Ó, ele me retornou um JSON com várias informações, pode ver que está meio desorganizado, mas eu vou passar aqui, ó, RS, que é o meu estado, né, a sigla do meu estado, e vai trazer um objeto só com as informações que eu preciso, tá? E a mesma coisa acontece quando eu procurar por municípios aqui, vamos ver aqui. Municípios por UF, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Olha só que legal. Eu vou botar aqui o meu estado aqui também, RS, tá? Olha só, ele vai me trazer um objeto gigante com todas as cidades do Rio Grande do Sul, certo?
e isso vai nos ajudar bastante na hora de finalizar esses dois botões, tá? Ele já terminou, vocês já podem ver aqui que ele já está pegando já, ó. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é o useEffect que vai buscar a cidade. E ele basicamente é a mesma coisa do de cima, só tem um detalhe. Quando eu busco a cidade aqui, cidade, eu tenho que passar o state, que é o nosso estado, né? É o nosso estado que a gente recebeu aqui nesse, né, quando selecionou, tá? E aí aqui a gente bota set city list e recebe a resposta, tá? Então o que vai acontecer? Toda vez que ele executar, ele vai rodar esse aqui primeiro. Na sequência ele vai verificar se o meu estado mudou, tá? É por isso que eu boto ele aqui nesse array aqui. Se o meu estado mudar, ele vai executar esse cara de novo. Então toda vez que eu mudar minha opção de estado, ele vai recarregar a lista com as opções do estado corretamente, tá? Então é isso que vai acontecer. Certo? Já salvei aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu botar Rio Grande do Sul. Ele já carrega aqui na sequência com todas as cidades do Rio Grande do Sul. Ó, vou mudar agora para, sei lá, Rio de Janeiro. Ó, já carregou todas do Rio de Janeiro. Viu como é barbada fazer essa chamada na API aqui? E ficou muito show. Cara, isso vai ser muito legal. Que com isso nós já aprendemos até a mexer em API dos outros, de terceiros. Então a gente já tem um baita conhecimento aí para botar no nosso portfólio. Então agora nós vamos mexer nesse nosso form submit aqui, certo? Então toda vez que ele for enviar dados, tá? Nós vamos chamar uma função. Essa função eu vou chamar ela aqui, ó, de handle on submit, tá? Handle on submit, tá? E deixa eu ver ali a chamada, é isso aí. Tá, aqui em cima eu vou fazer aqui uma função assíncrona, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com um banco de dados e a gente tem que esperar uma resposta dele antes de seguir. Então a gente coloca async aqui para a gente ter essa interação, entendeu? Antes do nosso banco de dados, antes da gente correr qualquer código, a gente vai precisar esperar nosso banco de dados responder. Então, colocando assim que a gente fala para o nosso sistema, essa função ela precisa esperar um pouquinho até receber o retorno, tá? Handle submit, tá? Que é a nossa função. Deixa eu mudar aqui o nome, eu escrevi errado ali em cima. Ela recebe um evento aqui, né? E aí, para a gente não recarregar a nossa página, porque se eu vier aqui, ó, e clicar, ele recarrega toda a nossa aplicação. A gente não quer que isso aconteça, né? Então a gente coloca esse comando aqui, e prevent default, tá? E agora eu vou pegar uma constante aqui e vou armazenar todos os dados que estão nas variáveis aqui do nosso formulário, certo? E aí, sempre que terminar, eu vou fazer um console log dos dados que estão em data, tá? Para exibir o que a gente mandou pelo formulário. É só isso que ele vai fazer por enquanto, tá? Então nós vamos começar aqui, vamos digitar o nosso nome. Opa, peraí, aí tem que compilar ali. Certo, compilou ali, deixa eu recarregar aqui a nossa aplicação. Vamos voltar, ó, troca de informações bem rápida. Vamos colocar aqui Felipe Batista, certo? Nós moramos aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Cadê você, Rio Grande do Sul? Aqui, achei. Nossa opção aqui, Gravataí, que é a minha cidade, certo? E agora eu vou botar minha cartinha aqui. Eu peço que vocês não se sintam muito comovidos, tá? Com o meu pedido. Aprender a mexer com React, tá? Esse aí vai ser o meu pedido pro Papai Noel. Agora eu vou botar o meu número. Opa, o meu número do WhatsApp ainda não tá. Olha aqui, ele tá indo embora. Que coisa. Bom, para esse teste, para vocês verem o que está sendo gravado, eu vou botar aqui um númerozinho e o meu e-mail, felipe.x@live.com, tá? Enviar cartinha, a gente pode chamar aqui o F12 e vai estar ali salvo os nossos dados no objeto, tá? Olha aqui todos eles certinho. Show de bola. Certo, gente?
Então a gente vai ver aqui agora um detalhe muito legal agora que a gente vai fazer, tá? Que é quando eu digitar o meu número do WhatsApp, eu quero que apareça ali, abre parênteses, fecha parênteses, tudo isso a gente vai colocar ali, tá? Então, dentro do meu WhatsApp aqui, cadê o meu WhatsApp? Aqui, show de bola. A gente vai usar uma função chamada onKeyUp, tá? onKeyUp. Essa função onKeyUp, o que ela faz? Toda vez que a sua tecla levantar no teclado, tu apertou ela e ela levantou, ele vai executar essa função. Nós vamos passar um E de valor. Na verdade, nós vamos chamar só uma função, handle. Eu vou chamar uma função aqui que é handle mask, tá? É essa função que nós vamos usar. Toda vez que levantar a tecla, nós vamos colocar essa função. Para isso, eu vou chamar ela aqui. Opa, function handle mask, tá? Ele vai pegar e vai receber o seguinte. A gente vai criar uma variável aqui, letValue, que vai receber então o nosso WhatsApp, tá? E a gente vai manipular ela, tá? Essa funçãozinha aqui, eu vou pegar, que eu já tenho pronta em um outro repositório, o seguinte. Então, nessa minha função handleMask aqui, ó, eu vou pegar o meu WhatsApp, que está sendo alterado lá, certo? E vou atribuir a minha value, porque daí eu posso manipular ele mais tranquilo. Então, primeiramente, eu copiei esse regex de um projeto que eu já estou tocando, eu achei muito legal isso aqui, tá? Então, ele vai pegar o nosso WhatsApp, vai tirar tudo que não for dígito numérico, né? Vai colocar dentro do valor. Show! Aqui a gente garantiu, então, que a gente tem só dígitos numéricos dentro do nosso valor. Então, primeiramente, eu vou pegar agora aqui um outro regex, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ele tá pegando os dois primeiros números e colocando aqui entre parênteses e dando espaço do próximo grupo, certo? É isso que ele vai fazer. E aí, esse último regex que a gente vai ter aqui, ele vai pegar um grupo qualquer, seguido de um grupo de 4, e vai dividir eles por um hífen. Então, vai botar aquele um grupo de 5 e um grupo de 4 aqui, e vai formatar então o nosso campo, tá? E depois eu tenho que pegar esse valor agora e colocar aqui, ó, set WhatsApp, e aí eu tenho que botar value, tá? Eu tenho que botar o valor novo, tá? Vamos salvar isso aqui. Obviamente, a gente vai ter um probleminha ali, mas bem simples, tá? Que é esse aqui, ó. Dentro do WhatsApp aqui, ó, nós temos que colocar dentro do WhatsApp, nós temos que colocar um max length também, tá? E o nosso número total, com espaço, com tracinho, com parênteses, ele vai ter 15 caracteres. Então eu só preciso colocar essa informação a mais, tá? Show de bola! Agora sim, nós vamos colocar aqui Felipe Batista, vamos colocar aqui a nossa opção aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Rio Grande do Sul. Tá aqui, opa, Gravataí. Aprender React JS. Certo? Agora nós vamos colocar aqui o número e vamos ver aqui, 51992904780. Tá? Olha aí, já formatou o nosso número corretamente, tá? E o nosso e-mail, felipe.x@live.com. E enviamos a cartinha, tá aqui o nosso objeto, completinho com tudo que a gente precisa para mandar para o banco, certo? Então, aqui a gente finalizou praticamente toda a aplicação, não vai ter muita coisa nova, tá? O que eu vou precisar fazer? Quando eu tiver o meu banco de dados pronto, eu vou ter que voltar aqui e validar, porque eu vou precisar de uma forma de contato. Então, eu preciso validar se tem um ou se tem outro, tá? Outro detalhe que eu preciso validar é se esses campos não estão vazios e mostrar uma mensagem de erro para o usuário.
Mas isso eu vou fazer na próxima aula, quando eu tiver já o banco de dados pronto. Então, agora vamos lá para a nossa página de listagem, que é bem simples, não tem muita coisa, tá? E praticamente a gente vai reaproveitar muito código que a gente usou aqui nessa página, tá? Show, galera! Entrando aqui no list, tá? Nós vamos ter algumas coisas bem parecidas. A primeira de todas, tá? Que a gente vai fazer antes de qualquer coisa, é o nosso estado e o nosso município, que vai ser a mesma coisa da outra página. Então a gente pode ir aqui no Create Letter, tá? Nós vamos lá em cima primeiro, a gente pega esse Use Effect aqui, até essa parte de buscar estados, tá? E coloca aqui em cima, dentro da função list, a gente cola eles, tá? Para que eles possam funcionar, obviamente, né? A gente tem que ter as variáveis também city, state, tá? A gente tem que ter essas duas, tá? E a gente tem que ter a listagem deles também, tá? Que é city list, state list, tá? E aqui nós vamos ter mais, deixa eu ver, o que é mais que a gente vai ter? Vai guardar, vai buscar os estados, tá? Nós vamos ter mais alguma coisa, não, é só isso por enquanto, tá? Agora a gente vai começar a botar os comandos em tela, tá? Nós temos a nossa sidebar, nós vamos ter aqui um div container, tá? Deixa eu copiar esse div aqui, vamos colar aqui, vamos tirar esse sidebar aqui, aqui a gente bota, a gente bota um class name, container, tá? Vamos dar um aqui. Dentro do nosso container nós vamos ter um header, que é onde vai ficar a nossa parte do input, tá? O input o nosso input group vai ser exatamente o mesmo que a gente tinha lá na página de contato lá, tá? Então eu vou copiar lá naquela página de criação, na verdade, desculpa. Dentro da página de criação nós vamos copiar ele, tá? Pra gente manter ali, tem um detalhezinho a mais ali, que ele tem um botão, né? Então nós vamos adicionar o ícone do botão, mas como a gente viu aqui no nosso layout, nós temos aqui estes são cartas disponíveis na região. Acho que eu escrevi errado aqui, era estas, tá? Agora faz muito mais sentido, tá? Então aqui está escrito, estas são as cartas disponíveis na região. Vou colocar aqui em cima como um H1, tá? Então já está aqui. Agora nós vamos colocar, deixa eu ver aqui, sim, o botão, tá? Nós vamos fazer o import do botão, que nada mais é do que o mesmo import que a gente fez lá na landing page, tá? Só vai mudar o ícone, tá? E aí eu já vou mostrar aqui para vocês qual que vai ser o ícone, que é FI Search. Vamos salvar isso aqui e vamos minimizar aqui para a gente já começar a ver as alterações que a gente tem nessa página, certo? Perfeito, voltamos aqui, ele já reclamou aqui que não tem Use Effect, não tem Use State, eu esqueci de botar. Então vamos botar ele aqui, tá? Salvei ele aqui para nós, tá? Já tá certinho, vamos esperar ele compilar. Show, ele está reclamando, sim, é que a gente não tem a função ainda. Eu criei uma função ali, vamos ali ver o que é. É aqui mesmo, aqui ó. Aqui eu vou deixar ele com uma função vazia por enquanto, tá? Porque o que acontece? Essa função que a gente colocar aqui é a que vai se comunicar com o banco para trazer a listagem, tá? Então, antes de trazer essa listagem, nós vamos fazer a estrutura aqui e aí depois a gente continua fazendo a listagem. Show! Então, para a gente trabalhar agora nessa última etapa, a gente vai ter o nosso content, que eu coloquei aqui já no nosso formato final, né? Eu só vou tirar algumas coisinhas aqui, mas eu vou estar explicando passo a passo para vocês, tá? Então, nosso conteúdo vai ter um cabeçalho onde nós vamos ter o nosso nome, tá? Vamos colocar aqui Felipe Batista, nossa cidade e estado, que vai ser aqui Gravataí, tracinho RS, tá? Nossa cartinha aqui, que vai ser a cartinha que a gente botar aqui, quero aprender React.js, tá? E no nosso footer vai ter duas opções, tá? Eu vou deixar por enquanto assim, tá? Ó, vazio, igual a vazio. Ele vai ter esse primeiro aqui, se não, ele vai ter esse outro. O que a gente vai fazer?
Quando for e-mail, se o nosso e-mail estiver ativo, nós vamos botar esse botão de e-mail. Se não, nós vamos botar esse botão aqui, tá? Então ele fica bem dinâmico, né? Caso a gente esteja um ou outro, ele vai tá colocando ali para nós. Eu só vou tirar essas variáveis aqui, que por enquanto a gente ainda não tem elas, tá? Mas assim que vier do banco, a gente coloca elas aqui. Vou salvar aqui e vamos... Certo, já funcionou aqui. Vamos ver ali o que que ele tá berrando para nós ali que tá errado. Vamos ver. Tem algum probleminha aqui que ele não passou no exame. Exatamente, aqui ó, dentro do nosso container aqui ó, eu acabei esquecendo de colocar nosso main. Então eu recortei ali, vamos fazer nosso main, tá? Agora sim, vou colar, vamos identar todo mundo, salvar e aí sim é para ele aparecer ali corretamente. Show, já está aparecendo aqui, claro, como eu falei para vocês, não está corretamente para dispositivos móveis. Isso aqui é uma aplicação para desktop, tá? Então, caso a gente trabalhe com móveis aqui, a gente tem que ajustar alguns detalhes, mas aparentemente já está funcionando aqui. Ó, ainda não traz aqui porque eu não selecionei, certo? Então, eu vou botar aqui, sei lá, Rio Grande do Sul, já está aparecendo aqui também, tá? E aí, depois que eu selecionar, eu clico nesse botão e aí ele vai procurar nossas cartinhas pelo banco de dados, tá? Então, nós temos a página de listagem, nossa página principal e a nossa página de cadastro. Faltou só a gente fazer a nossa página de resultado, certo? Essa página de resultado nós vamos ver amanhã, que daí quando eu tiver pronto o back-end, eu volto para finalizar essas duas páginas de pesquisa e a gente já coloca essa página de resultado. Então por hoje é isso aí, galera. Novamente, se tiveram dúvida alguma coisa, redes sociais e o nosso grupo do Discord aí embaixo para vocês trocarem aquela ideia. Pode me chamar lá, me marcar, que eu vou estar ajudando vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, aparentemente, nossa aplicação está encaminhada. Nós já temos uma aplicação rodando no nosso servidor, tá? Então, é isso, pessoal. Deixo vocês com essa parte do projeto e na próxima etapa nós vamos estar fazendo o back-end da aplicação, o nosso banco de dados. Então, galera, falou, até o próximo episódio.